Sejam muito bem-vindos ao podcast da Nutri. E hoje eu tô com uma convidada super especial, a Sara, que é minha paciente, agora tá em processo de manutenção já, arrasando, né? Psicóloga, emagreceu 25 quilos e se mantém simplesmente magra. Sara, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme te convidar para esse podcast, para que você conte para as pessoas como que foi o seu processo, se apresente, conte um pouquinho pro pessoal da sua história com a comida. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, Lu. É uma honra estar aqui com você, né? Principalmente porque você faz parte da minha trajetória. Então, como você mesma falou, eu me chamo Sara. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e foi utilizando esta abordagem na minha própria vida que eu consegui, juntamente com a sua ajuda, eliminar 25 quilos. E a minha história com a comida começa lá na infância, né? Assim como a história de todas as pessoas. Mas a minha referência sempre foi o meu pai, porque a minha mãe trabalhava, né? Então ela almoçava no trabalho mesmo. Então a única referência que eu tinha era o meu pai. E o meu pai também, ele tem uma relação um pouco conturbada com a comida, né? Então, foi a forma como eu aprendi desde pequena. Então, desde muito nova, eu nunca soube a importância dos alimentos. Eu sempre comia como uma forma de lidar com as minhas emoções, né? Eu também sempre usava a comida como uma forma de me escapar da realidade quando eu não estava bem, eu não estava animada, feliz, o que quer que seja. Todas as emoções você descontava na comida? Sempre descontei todas as minhas emoções porque eu não sabia lidar, né? E eu via isso acontecendo com o meu pai. E como ele era a minha referência, eu acabei reproduzindo o comportamento dele. E nessa sua história, desde a infância, como você mesmo traz muito, né? Até na tua abordagem, dos seus pacientes, que a gente tem um relacionamento com a comida, que eu acredito também, né? É um relacionamento que a gente vive com a comida. Qual foi o máximo de peso que você já teve na sua vida? Olha, eu já cheguei a pesar 85 quilos. Porque, na verdade, eu iniciei com você nos grupos, né? Que você fazia de 21 dias. E lá eu cheguei a perder 4 quilos, se eu não tô enganada, de 3 a 4. E em seguida eu busquei pelo seu acompanhamento, né? No consultório mesmo. E aí foi lá que eu perdi todo o restante do peso. Em quanto tempo que você demorou, né? Uma curiosidade que todo mundo tem. Ai, Nutri, mas demora muito, né? E o tempo eu acho muito relativo, porque, claro, que a gente quer ver resultado. E eu até me lembro muito do dia que a gente saiu da casa dos 80, não foi? Dos 80? Foi. Dos 80 ou dos 70? Agora eu não lembro certinho. Eu acho 70, né? Daquela Porque o 80 foi bem no início, bem no início, né? Foi de 70, que assim, nossa... Eu lembro que você tirou a foto, mandou Nutri, olha aqui, conseguimos, né? E é muito legal a gente ter essa troca de prazer, porque no início, né, no processo, o pessoal precisa ter uma troca de prazer, que é o prazer de comer qualquer coisa, o prazer de não ter que se preocupar com o que vai comer, se pode ou se não pode, se organizar, se planejar, pelo prazer da roupa servir, da autoestima melhorar. Exatamente. Né? Então vai acontecendo essa troca de prazer. E nesse processo que você vivenciou, ele teve uma duração de uns 5 meses de perca dos 20 quilos? Isso, foi entre 5 e 6 meses, na verdade, né? Que foi quando eu perdi aí cerca de 20 quilos. Muito e aí, bom. Depois, quando faltava bem pouquinho, que a gente teve que mudar as estratégias nutricionais, que você me auxiliou, porque eu não fazia ideia, né? E aí foi quando eu perdi o restante que eu precisava. Aí hoje eu tô em fase de manutenção. Mas foi como você mesmo falou, né? Tudo isso é um trabalho psicológico, sem sombra de dúvidas. Se você não trabalhar a sua cabeça, o seu comportamento anterior, ele volta. Porque, na verdade, o nosso comportamento, ele não é esquecido, né? Na verdade, é como se ele ficasse adormecido. E a partir do momento que você deixa de se atentar, né, a ele... A qualquer momento, igual um vulcão. Ele pode voltar, igual o vulcão entra em erupção. O comportamento anterior, que até então foi mantido por muito tempo, né? Como foi o meu caso.
eu fui acima, né? Estive acima do peso por 21 anos. Então, dentro de um ano, por exemplo, eu não vou conseguir que a força de um novo estilo de vida seja maior do que de um estilo de vida que perdurou 21 anos, né? Então, a gente acaba nadando contra a maré muitas vezes. É preciso muito empenho para não enxergar o emagrecimento como uma fase momentânea, né? E temporária da vida, mas como a aquisição de um novo estilo de vida. A pessoa que quer emagrecer, que é uma coisa que depois a gente pode conversar mais profundamente, ela precisa encarar o processo de emagrecimento como a aquisição de um novo estilo de vida. Sim, porque assim, a pessoa volta a ter a mesma... Eu mesma, quando eu era criança, eu comia 3 escumadeiras de arroz, 2 conchas de feijão, eu lembro certinho. Ou era risoles fritos, eram 3 risoles, ou era um filé de frango frito. E se hoje eu tivesse esse mesmo estilo de alimentação, eu estaria com o mesmo peso, a mesma coisa você. Se você tivesse o mesmo comportamento com a alimentação de 3, 4 anos atrás, já é um período que você já fez o acompanhamento, né? Você teria voltado para tua estaca zero. Exatamente. Né? E qual... Eu vou te pedir uma dica como paciente e depois como psicóloga, que você daria para quem quer começar o seu processo e o que você fez no seu processo, que eu lembro muito que era doce o seu problema, que você gostava muito de doce, mesmo a gente passando pelo processo de educar o paladar, de fazer trocas ali, mas o que você falaria para as pessoas que vão começar agora a sua reeducação alimentar? Eu diria que como pessoa e como paciente e como psicóloga, porque eu acredito que não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Tá tudo interligado, né? Mas eu diria que para você alcançar um novo resultado, qualquer que seja, primeiro você precisa se tornar uma nova pessoa. Se você não trabalhar a tua identidade, quem você é, e se conectar de fato com aquilo que você quer, que é algo novo, dificilmente você vai conseguir um resultado novo ou diferente. E é isso no contexto da alimentação também. A pessoa hoje, ela está onde ela está, ela tem o corpo que ela tem, o peso que ela tem, por algum motivo. Ela fez alguma coisa para que ela estivesse chegado lá. Caso contrário, ela não chegaria. Se eu quero chegar a Arceburgo, eu vou pegar um trajeto que vai me levar até lá. Então, agora eu não quero mais ir para lá. Então, eu não vou fazer mais aquele trajeto. Eu vou ter que inventar ou pensar em outras formas para que eu alcance um novo destino. E com a alimentação não é diferente. Só que eu vejo que uma pessoa que realmente está disposta, porque esse é o primeiro ponto, né? A pessoa precisa querer muito. Só que o querer por querer não é o suficiente, porque quantas pessoas não querem estar magras, né? Quase o mundo inteiro, né? Raramente você vai encontrar uma pessoa que está acima do peso e está feliz. Mas se a pessoa realmente estiver disposta, ela vai ter que entender que para além da alimentação que vai mudar, ela também precisará mudar. É uma coisa inevitável, ela tem que aumentar, né? O nível de consciência, né? Exatamente. Que a gente tem que traz de aumentar o nível de consciência. E o que te fez aumentar o seu nível de consciência, Sara? Qual foi, assim, o seu ponto de limite que você falou, não... Por mais que você... É como se você não conhecesse o mundo que você vive hoje, né? É como não, você não conhecia, porque você não tinha a quantidade de gordura corporal que você tem hoje. E o que te fez dar um start? Qual foi, assim, o teu limite que você falou, não, eu preciso... Eu lembro que quando você marcou a consulta comigo... Foi muito engraçado, gente, porque ela tava com vergonha. Então, ela, assim, parecia que, nossa, que ela ia me pedir uma coisa, assim... né? Como que você fez para superar essa vergonha de marcar a consulta, de iniciar o seu processo, levando em consideração que você sempre ouviu que você era Sara, que era mais fofinha, que gostava de comer, que era mais quietinha. O que te fez dar o start? Então, Lu, na verdade, acho que você vai lembrar, né, que eu não tinha um grande objetivo. Por exemplo, eu não cheguei em você em momento algum e falei, Luana, eu quero perder 25 quilos. O meu primeiro objetivo foi muito pequeno. Eu só quero começar. Esse foi o meu objetivo. E isso é até importante falar para as pessoas que quando a gente tem um objetivo na vida,
de longe, ele parece muito grande, muitas vezes, né? Como é o caso do emagrecimento. E aí, o que a gente faz para conseguir alcançá-lo? A gente fraciona, a gente quebra um grande objetivo em pequenos objetivos. É assim que a gente chega lá. Então, o meu primeiro objetivo foi começar. Eu não tinha, quero perder 5 quilos. Não. Eu só olhei pro espelho num dia e eu não me reconhecia mais. Eu não conseguia ficar bem com quem eu era naquele momento. Sabe quando você olha pro espelho e você não consegue gostar do que você está vendo? Essa foi a sensação que eu tive naquele momento, né? E aí, eu pensando, repensando e alguns conhecimentos entrando pela minha cabeça de que se eu não mudar a minha realidade, ninguém poderá, porque a vida era minha, né? Então a responsabilidade pela minha vida também era minha. E foi então que eu, mesmo tímida, com vergonha, olhei pra mim mesma, me encarei e pensei, né? Não, eu mereço uma chance. Eu posso me dar uma chance. Porque, na verdade, eu já tinha uma crença enraizada em mim de que talvez eu não pudesse conseguir. Porque eu já tive uma tentativa de emagrecimento, né? E emagreci, mas eu não mantive. Eu tive um efeito rebote, né? Então, ganhei depois até além do que eu já tinha perdido. Então, isso fez com que eu naturalmente ficasse um pouco insegura, receosa se eu conseguiria de fato. Mas na hora que eu olhei, né, pra mim no espelho, eu pensei, poxa, se eu tentar, pode ser que eu consiga. Agora, se eu não tentar, eu já não consegui mesmo, né? Eu já fracassei de vez. Ótimo! Né? Então, acho que isso ajuda muito, né? Às vezes, se você fica insegura se começa ou não, mas a verdade é que se você não tentar, de fato, você já fracassou. Agora, você pode tentar e conseguir, né? E foi por aí que eu resolvi dar os primeiros passos. Engatinhar. E quais foram as principais dificuldades que você observou que você teve na tua jornada e como que você usava a psicologia para lidar com essas dificuldades? Olha, Lu, eu ouvia muito das pessoas, isso você lembra que eu sempre contava pra você no consultório, inclusive de pessoas muito próximas de mim, que era loucura, que já tava bom, 5 quilinhos era o suficiente, né? Só que as pessoas não entendiam que eu estava em um quadro grave, assim, né? Porque eu era obesa mesmo. E a gente sabe hoje que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença. Então, para que eu voltasse à minha normalidade, eu precisava perder mais que 5 quilos. Então, eu precisei lidar com essa série de zooms no ouvido. Além dos obstáculos internos, que eu sempre falo, né? O paciente no processo de emagrecimento, ele não tem só os obstáculos internos, que é a dificuldade de organizar a alimentação, que é ali, né, como que faz a estratégia que a Nutri sugere, mas existe muito e pesa muito os obstáculos externos, principalmente pessoas que são próximas. Exatamente. Né? Você tem que lidar ali no teu dia a dia. Exatamente. Então, esse, por exemplo, foi um obstáculo externo, né? Agora, um obstáculo interno que eu colocaria aqui é a questão da minha crença, né? Na psicologia, a gente chama de crença central. Conta pra gente dessas crenças que eu aprendi com a Sara, né? Porque a gente aprende muito, né? E as consultas são maravilhosas, porque cada paciente a gente vai aprendendo. Conta pro pessoal dessas 3 crenças que existem, para eles conseguirem já identificar qual delas que acaba sabotando o emagrecimento? Tá, na verdade, a crença é um aprendizado. De certa forma, a pessoa passou por uma experiência, né? Na verdade, não só uma, como várias experiências. E a forma como a pessoa encarou aquilo, ou seja, a forma como ela interpretou aquilo que aconteceu, foi criando um caminho neuronal, que a gente chama, no cérebro dela. E isso, conforme vai acontecendo sinapses e mais sinapses, aquilo vai se consolidando e se torna um aprendizado, né? E aí, por exemplo, a pessoa acredita piamente que ela é de determinada forma. Pode ser que ela tenha consciência disso ou pode ser que ela não tenha. A maioria das pessoas que não fazem terapia não tem. E essa foi uma grande vantagem que eu tive ao longo do meu processo, porque
Eu, por estudar psicologia, né, consegui identificar qual era a minha crença, que é uma crença de incapacidade. E foi a partir dessa identificação que eu usei isso como uma carta na mão para eu aprender a lidar com os meus obstáculos internos, né? E aí também entra a questão do doce, que sempre foi uma dificuldade para mim, porque o meu paladar era muito infantil, né? E eu sempre me regulei emocionalmente com o doce. Então, o doce era um reforçador muito potente para mim. Mas hoje o café é sem açúcar, né? Isso que importa. Muito bom. E as outras duas crenças que a pessoa pode ter? Isso. Então, a gente tem as crenças de desamor, né? Que é a questão quando a pessoa não se sente amada, digna de ser amado, né? E engloba tudo isso que o componente principal acaba sendo o amor, relacionado ao amor. Tem a crença de desvalor, onde a pessoa ela não se sente digna de ser valorizada ou ela não se sente como alguém importante. Tudo isso também vai impactar nas escolhas que a pessoa faz, nos relacionamentos. A gente vê isso muito frequentemente acontecer em pessoas que têm dificuldade de se relacionar, dependência emocional. De falar de falar não, estabelecer limite. A gente vê o quanto que as crenças realmente impactam, né? E a crença de desamparo, que aí enquadra a de incapacidade, que foi a que eu falei que eu tenho, né? E aí uma coisa importante é que as pessoas perguntam se as crenças deixam de existir. E elas não deixam, porque é um aprendizado. E um aprendizado se torna em uma memória no cérebro. E não tem como a gente deletar, né, as memórias, ainda mais quando elas já estão muito bem enraizadas em nós. Mas é possível a gente atenuar, né, minimizar o impacto que elas causam em nós, que é uma das coisas que a terapia faz. Consegue fazer. Trazendo essa clareza, usando técnicas, né, que existem técnicas que você consegue usar dentro do consultório com os pacientes, que é individual, né, assim como a nutrição bem individual, particular, isso. A gente vai identificando ali. Exatamente isso que você disse, né, como na nutrição, na psicologia também, o tratamento é individualizado, né, cada paciente tem a sua particularidade e é assim que a gente lida com cada um deles. Agora me conta, Lu, qual foi a estratégia que você utilizou quando você elaborava as minhas dietas, né? Pensando na minha redução de peso e também na minha eliminação de quilos, né? Como foi que você pensou em tudo? Como você disse, que eu achei muito legal o teu exemplo, né? Do caminho para ir para Seburgo, né? O caminho que a gente trilha, uma pessoa que ela tem 25 quilos ou mais para perder, ela vai trilhar um caminho diferente de uma pessoa que tem 10, que tem 5, né? Porque a necessidade energética, as crenças que essa pessoa tem, né? O que ela já vivenciou ali de experiência com dieta são diferentes. No teu caso, a gente tinha algo bom de você nunca ter feito dietas muito doidas, né? Nesse ponto porque quando o paciente faz dietas muito doidas, a gente tem que trabalhar ali muito para fazer com que o paciente consiga voltar a ter um metabolismo que funciona, né? Porque destrói o metabolismo. No seu caso, foi tranquilo. Eu trabalhei com você inicialmente uma reeducação alimentar, onde eu ajustei ali a base da sua alimentação, coloquei mais vitaminas, coloquei mais nutrientes, mais fibras. E aí, conforme você for emagrecendo, porque vai travando o processo de emagrecimento, e isso, muitas vezes o paciente acha que é culpa dele, porque ele não tem foco, e não é. O nosso corpo está sempre buscando a homeostase, o equilíbrio, né? E eu sempre falo, imagina se o corpo não parasse de emagrecer. Então, ter esses mecanismos que vão regulando também é importante. A pessoa, conforme ela vai emagrecendo, para cada quilo que a pessoa emagrece, existem estudos aí mostrando pra gente que a pessoa aumenta 100 calorias de fome. Então, a fome que a pessoa começa a sentir tem explicação. E além disso, vai diminuir o metabolismo basal. Então, ela vai ficando mais difícil fazer o déficit calórico. E é nesse momento que eu entrei com você, com o jejum intermitente, com o ciclo de estratégias, com mais carboidrato, menos carboidrato, com mudanças na estratégia, que aí você trabalhou na parte que você fez do treino, né? De variar o treino, de mudar o treino, de melhorar a intensidade. Então, é um processo, né? Que passa por etapas. E o problema que eu vejo das pessoas é ter essa confusão na etapa.
A pessoa que precisa perder 20 quilos quer fazer a estratégia da pessoa que precisa perder 5. A pessoa que precisa perder 10 quer fazer da que precisa perder 20. O tiro sai pela culatra, sai né? Pela culatra, né? Entendi. Outra coisa muito legal de falar, que eu observo muito no consultório, você vivenciou isso também. Paciente que precisa perder 20 quilos, 25 quilos, geralmente não come legume, verdura, fruta ou come muito pouco, não prioriza, né? E esse é o padrão de alimentação dele. Muito carboidrato, muita farinha branca, muito doce, muito emocional envolvido. Totalmente. Né? Muito. Não tem um paciente que precisa perder mais de 20 quilos, que não tem que trabalhar o emocional, que eu não encaminho pra psicóloga, porque precisa, né? Sim. Hoje eu vejo que as pessoas já têm um nível de consciência de entender. Quando eu comecei a atender, muitos ainda não tinham, né? E aí vai mudando. Depois, 10 quilos a menos, nossa, eu falo que as dificuldades mudam. Porque aí a dificuldade inicial já não existe. A pessoa já come salada, já come legume. Só que aí a dificuldade é o final de semana. Sim. Né? A organização. E é aquela organização que cada vez mais é como se fosse um funil. Vai fazendo a diferença. Porque o déficit calórico vai mudando. A fome vai aumentando. Sim. Né? E aí a gente vai trabalhando. Mas foi isso. Legal. Ô Lu, e quando a gente fala do método Simplesmente Magra, como que você faz para ajudar as meninas que estão lá, né, que confiam no seu trabalho e elas reclamam que tem muita vontade de comer doce, especialmente na TPM? Como que você faz para auxiliá-las, ajudá-las? Porque eu sei que a sua abordagem, né, enquanto nutricionista, é comer tudo, mas não precisa ser tudo, né? Então a gente pode comer de tudo, mas sem comer tudo literalmente. Então como que você faz para ajudar as meninas? Eu gosto sempre de falar para as meninas que a vontade de comer doce é multifatorial. Realmente ela é, né? Tem a questão emocional, que é um ponto. Tem a questão fisiológica. Então, uma técnica é adaptar a raspagem da língua, incluir a raspagem da língua. Raspagem da língua, a gente usa um raspador e faz assim a limpeza assim que a gente acorda, ajuda na papila gustativa, né? Então vai ajudar a pessoa a sentir mais o sabor azedo, amargo, não só o doce. Porque as pessoas estão muito acostumadas a sentir o quê? O doce e o amargo. O doce e o salgado, né? Agora, o azedo, as pessoas não são acostumadas. O amargo. Outra estratégia é desafiar a pessoa a consumir, por exemplo, um café sem açúcar, um suco de maracujá sem açúcar. Nossa, Nutri, você tá doida. Não é uma estratégia que vai, assim, fazer com que a pessoa perca muitos quilos. A não ser que ela consuma muito suco e muito café com açúcar o dia todo. Mas a minha ideia com essa estratégia é fazer com que a pessoa experimente outros sabores. E aí, com isso, na hora que ela vai comer um doce, que ela pode continuar comendo um doce, mas ela vai ter ali mais... o paladar dela vai estar diferente. Né? Outra coisa muito legal é o horário para consumir esse doce. Consumir o doce depois do almoço, a absorção ali, o índice glicêmico, a absorção vai estar muito mais controlada. Legal. Né? E agora eu te pergunto, como eu falei, que tem a questão que é do emocional, né? Como que o paciente consegue trabalhar quando ele me fala assim, Ilona, não é fisiológico, eu como quando eu tô estressada, quando eu tô nervosa, quando eu briguei com meu marido, quando eu tive um estresse muito grande no meu trabalho, como que a pessoa faz pra não descontar no doce? Porque aí nem é prazeroso, né? Aí nem vale a pena. Não é prazeroso, né? Uma das coisas que a gente vê muito nos consultórios de psicologia, as pessoas que comem para regular o estado emocional, né? Isso é muito frequente e eu sou a prova viva de que isso realmente acontece, mas que é possível mudar. Na verdade, quando a gente tem um pico, né, uma intensidade emocional que atinge o teto e, de fato, é muito difícil a gente conseguir manejar o nosso comportamento, ainda mais quando regular as emoções através da comida se torna um hábito. Né? Quanto mais a pessoa faz aquilo, mais o cérebro dela vai entendendo que de fato aquilo funciona. Então, se funciona, para que ele vai jogar fora? Para que ele vai deletar? Não, funciona, então vamos deixar aqui. Da próxima vez que você sentir ansiedade, você pega o seu doce que você vai ficar bem, vai regular a sua emoção. E isso, ao longo do tempo, acaba se tornando um problema, porque a gente sabe que o excesso de energia, né, de calorias, resulta no ganho de peso.
E aí o ganho de peso, consequentemente, resulta em obesidade, né? Então, isso a longo prazo culmina numa tragédia. A pessoa, ela precisa primeiramente desejar, de fato, resolver esse problema. Porque se a pessoa não quer resolver o problema dela, nem a gente que é profissional consegue ajudar. Mas se a pessoa toma consciência disso, né? A tomada de consciência é muito importante. E a partir do momento que ela percebe a ansiedade se elevando, o estresse, o cortisol, enfim, qualquer coisa que seja, qualquer emoção que seja, ela precisa encontrar estratégias. Algumas das estratégias que a gente utiliza na psicologia é ela fazer uma atividade física, por exemplo, ou correr na rua, passear com um cachorro, ligar para uma amiga. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente tira o foco daquilo que até então ela já está habituada a fazer, que no caso é ir atrás da comida. Só que isso exige um esforço, né? Um esforço cognitivo, porque ela vai ter que pensar que ela vai ter que fazer isso. Exige também um certo esforço, né? Comportamental, porque ela vai ter que se retirar daquele cenário. Então, o que a gente também sempre recomenda: se você sabe que o seu gatilho é doce, não tenha em casa. Não compre, porque a pessoa vai comer, né? Então, são estratégias que a gente utiliza para que a pessoa consiga ir manipulando ali todo o ambiente dela, o cenário de vida dela, para que isso, ao passar do tempo, né, ocorra cada vez mais com menos frequência. Resolve do dia para a noite? É óbvio que não. Por isso que a psicoterapia é extremamente importante, juntamente com as estratégias nutricionais, né? Mas é um caminho que a gente tem. E acontecendo essa troca de prazer. Isso, né? isso. Sempre essa troca de prazer. Nossa, meu prazer. Porque o doce, quando a gente olha ali pra nutrição, né? Ele dispara ali um tanto de dopamina, de serotonina, de alegria rápida, né? É um prazer muito rápido. E tem outras coisas que dão prazer que demandam um pouquinho mais de tempo, mas o exercício mesmo é algo muito legal da pessoa fazer essa troca. Totalmente. Porque ela tem um prazer também praticamente imediato, né? Sim. Fazendo exercício, ela já vai se sentindo bem. Mas é que hoje em dia, o que é mais recompensador, né? Ou o que dá menos trabalho? Comer um chocolate ou ir pra academia treinar? E hoje em dia, tudo que é muito imediato e gostoso é o que acaba sendo o apego das pessoas, né? Então, até que a pessoa coloca a roupa, vai lá, chega na academia, tem um monte de gente, ela tem que começar. Eu tenho uma dica sensacional pra isso, gente. Porque, assim, essa questão do exercício, a gente tá falando aqui, ainda é um desafio pra Nutri, tá? Eu confesso, não tenho vergonha de confessar. Assim como a Sara teve a dificuldade dela com o doce, que hoje é controlada, mas a Sara também em várias consultas já falou: Nutri, foi um pouquinho difícil, tive que me controlar, porque não acaba, né? Não acaba. Eu tive muita dificuldade com legume e verdura, né? Hoje eu como, mas eu percebo muito o que você fala, porque é uma coisa assim... Se eu não soubesse da importância, passaria, sabe? E o exercício também. E aí, o que tem funcionado pra mim, eu já durmo com a roupa de academia, gente. Já fica essa dica. Ótimo. É sensacional. Isso. Igual assim, ó, eu tinha problema com doce, eu não comia o doce. Pra evitar, na verdade, comer o doce, eu nem comprava. Então, você que tem a dificuldade com o treino, já dorme com a roupa de treino. Porque é um obstáculo a menos que a gente tira ali da cabeça, né? E vocês precisam pensar, pegar todas as informações que a gente tá trazendo aqui e pensar: nossa, é verdade, eu acho que eu tô me sabotando, que eu tô terceirizando o meu objetivo, porque as pessoas fazem muito isso também, né? Elas, como você trouxe aqui, todo mundo quer emagrecer. Todo mundo quer ter sucesso na vida. Exato. Né? Todo mundo quer ter um bom relacionamento, quer ter um shape, um corpo bonito, quer ser bem-sucedida no trabalho. Só que poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço que é estar naquela posição. Exatamente. Né? Exatamente. E algo que mudou muito pra mim, Luana, é que eu comecei a compreender que o erro, na verdade, ele é uma informação. Quando você entende que você errou por algum motivo, primeiro, você estava tentando. Que bom que você errou. Porque se você não erra, você não aprende. Sim. Que bom que você errou. Então, eu passei a encarar o erro como uma forma de aprendizado e não mais como o resultado de quem eu era.
Olha, de fato, eu só sei errar. Eu sou muito ruim porque eu só erro. Que isso parte das nossas crenças, né? Então, eu acho que quando a gente fala de emagrecimento... E, eu ia pra academia hoje, não consegui, errei, falhei. Que bom, tentou pelo menos. Colocou a roupa, chegou no portão, voltou pra trás, mas colocou a roupa, ponto pra você. Não chegou na academia, mas colocou a roupa, a pessoa teve um ganho. Só que ela tá tão focada que ela não conseguiu ir até a academia que ela se esquece do pequeno ganho que ela teve anteriormente. E isso é um tiro no pé. Então, saber reconhecer e valorizar os pequenos progressos que a gente tem na vida é extremamente importante para que a gente mantenha qualquer grande objetivo, né, de pé com a gente na nossa vida, né, que a gente consiga fazer a manutenção daquilo. Igual hoje, para mim, não é mais tão recompensador perder peso, até porque eu não tenho mais o que perder. Agora, pra mim, a recompensa é manter. É manter. Então, a pessoa, ela precisa ter essa compreensão, e né? como que você faz hoje? Você nunca mais comeu um doce? Você sai final de semana? Como que você lida quando tem aniversário, confraternização, reunião de família? Como que é isso pra você hoje? Olha, Lu, é bem tranquilo, de verdade. Comparado ao que era no início, é muito mais tranquilo. Mas eu confesso que, vez ou outra também, quando eu me percebo mais ansiosa, mais agitada, né? Como eu falei, a gente não se esquece do que a gente já viveu. Mas o meu nível de consciência me ajuda muito. Porque hoje, constantemente, né? Eu trabalho comigo mesma, né? Particularmente... utilizando uma técnica que a gente chama na psicologia de registro de pensamentos disfuncionais, que é o RPD. Então, o tempo todo, eu utilizo isso ao meu favor. Então, sempre que eu me vejo muito agitada, ansiosa, querendo comer algum doce, enfim. Mas eu percebo que não é uma vontade genuína. É apenas para regular as minhas emoções, eu começo a checar os meus pensamentos. Por que eu tô procurando por um doce? O que tá passando pela minha cabeça, sabe? E aí, na hora que eu vejo, né, num contexto social, por exemplo, que de fato é um contexto social, é um aniversário, eu não tô comendo como fuga, né, como uma válvula de escape, é realmente um cenário que justifica o ato, né, do comer ali. Tá tudo aí bem, eu como ninguém precisa ficar preso totalmente dentro de uma em gaiola, paz, né? exatamente, porque antes o que acontecia comigo é que quando eu colocava o chocolate na boca, consequentemente, né, como uma consequência imediata, vinha o peso da culpa também. Porque no fundo eu sabia que era para tentar só ali amenizar uma situação que estava acontecendo comigo, mas que na verdade, assim, amenizava temporariamente, mas não resolvia o meu problema, porque o buraco é sempre mais embaixo, né? Então hoje eu como tranquilamente, eu vou em festas, aniversários, isso é muito legal. e eu sempre dou prioridade para aquilo que eu realmente gosto. Então eu sei que a minha preferência é pelo doce, então o que eu faço? Eu como um pouquinho só de salgadinho, uma coisinha outra que eu não ligo tanto. E deixo mais ali o espaço maior, né? Mais aberto ali pra comer os brigadeirinhos da festa. Já viu aquele um pedaço meme? de bolo. Aquele meme que tem o espaço da sobremesa. É como o estômago, né? Tipo, espaço da sobremesa. Grandão, né? O espaço do... Né? Tipo isso, né? Então eu acabo utilizando isso também como uma estratégia. Porque eu sei que não é um pedaço de bolo que vai me engordar. Sim. Né? É sempre o contexto geral ali, o todo da alimentação da pessoa, que vai dizer como ela estará daqui a um tempo, né? Eu trabalho muito dentro do método Simplesmente Magra, né? Trabalhei com você e a gente vê aqui que é a prova do sucesso. Muito com contextos, até falei um pouco no podcast que eu fiz com a Tharise e eu quero aprofundar um pouquinho mais. Existem 4 tipos de fome, sendo que a fome fisiológica é aquela que a gente tem que manter na maior parte do tempo. Porque é a fome ali que vai nutrir nossas células, que vai trazer ali nossa saciedade. E temos também a fome social, a fome vontade e a fome emocional. A fome social é a fome do churrasco, do final de semana, que a gente vai sair ali com o namorado, com o marido, com a família, e vai comer ali uma pizza, vai comer ali um bolo de aniversário. Eu não consigo imaginar uma pessoa que vai no aniversário e não tem um bolo de aniversário. Então, aí não é aniversário. Exatamente. Né? E aí, esse é um contexto, é um olhar
para nutrição que é preciso ter, né? Que os nutricionistas precisam ter, de entender que não adianta pegar e falar ao paciente, você não vai comer. Quer dizer, talvez até adiante por um período, que a pessoa tá lá investindo no acompanhamento, ela tá ali muito incomodada, mas e o depois? Exato. E como que vai ser a experiência do processo de emagrecimento, porque o que a pessoa está vivenciando no processo de emagrecimento é muito importante, que ela está aprendendo, né? Que ela está reaprendendo, que está acontecendo ali dentro da cabecinha dela, é muito importante para que ela consiga chegar até o final e não ter. O processo de emagrecimento é um processo de aprendizagem, né? Assim como a pessoa aprendeu a comer ali na infância, quando ela passa por uma reeducação alimentar, a nível cerebral mesmo, o que está acontecendo é que ela está tendo uma nova experiência de aprendizagem. E quando ela tem experiências negativas, porque na maioria das vezes ela tem, que é corta o carboidrato na hora errada, sem necessidade, ela vai lá, ela tá procurando ajuda de alguém, e aí a pessoa que ela pede ajuda, que ela confia, vai lá e xinga ela e fala que ela tá errada, que ela não pode. Tudo aquilo vai deixando a pessoa cada vez mais, né? Ela já tá com a autoestima baixa, ela já tá sofrendo, ela vai construindo crenças piores. Exato. Né? E aquilo, só pra acrescentar aí em tudo isso que a gente já tá falando, né? Uma informação que eu acho muito valiosa e que é uma coisa que a gente sempre conversa muito é sobre o ambiente. O ambiente que a gente se insere molda como a gente vive a vida, as escolhas que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente escolhe comer, com quem a gente vai se relacionar, tudo. O ambiente tem essa capacidade de influenciar completamente a nossa vida. Então, as pessoas que estão passando por um processo, às vezes elas não vão conseguir modificar a casa delas, né? Que é um ambiente. Na maioria das vezes não consegue. Mas a grande sacada, né? O pulo do gato é elas conseguirem construir um ambiente virtual, por exemplo. Que foi o que eu fiz. Sim. Né? Além do consultório, você entrava no meu Instagram e até hoje é assim. Se eu abrir meu Instagram aqui agora, você vai ver que só tem pessoas fitness. Que falam de treino, de alimentação e de dieta. E não é algo ruim pra você. Não. Né? É algo que você sente ali... É tão interessante, né? Porque essa questão do treino mesmo. A gente começa ali a treinar, aí começa a aparecer ali. E aí é legal, você fala, nossa, a pessoa foi. Nossa, eu vou também. Nossa, a pessoa comeu uma salada. Exato. Eu vou comer também. Você se sente desafiado e pertencente a um grupo de pessoas, né? Putz, eles estão... Eu vou também, eu vou ficar pra trás? Eu não, tô indo, né? Então, do mesmo jeito que você segue a blogueirinha lá, que só posta o shape da lipo... Você tem que ter essa capacidade de selecionar quem você vai acompanhar. E é o que eu tenho feito, né? E isso funciona, porque até hoje, né? É uma forma que eu encontrei de me manter que traz firme, né? As pessoas me perguntam, como você faz pra manter o peso? Poxa, eu precisei manipular todo o meu ambiente. Porque se eu for pela onda das pessoas, às vezes, que convivem comigo aqui, né? No mundo real, eu não vou conseguir seguir ao pé da letra. E como é algo que eu quero muito e eu estou muito disposta a fazer dar certo, então eu usei, né, o celular, a internet como um meio para me auxiliar, né? Contando todo o teu processo, já tá dando quanto tempo? Contando a manutenção, próximo de 5 anos já. Olha só. Esse ano. Passa, gente, o tempo passa. E aí você que não começou ainda, exato, tem que fazer como a Sara tá trazendo aqui. Começa. Então, Lu, uma pergunta para as pessoas que vão assistir, né? Como que você se imagina daqui 5 anos? E o que você pode fazer hoje, a partir de agora, para mudar o resultado final? Né? Porque o controle tá na nossa mão. Sim. Claro que assim, não é todo o controle do universo, mas a gente quem faz as escolhas do que a gente vai comer, se a gente vai treinar ou não, isso tá no nosso controle. Né? Então, quanto mais a gente for trabalhando o nível de consciência, remodulando ali a mentalidade, alterando o comportamento, mais próximo a gente vai chegar da pessoa que a gente quer se tornar, né? Lu, então agora eu queria te perguntar, né? Uma pessoa que tá iniciando aí um processo de emagrecimento, como ela pode começar? Como ela pode dar o start dela? Tem alguma coisa que ela já pode começar a aplicar a partir desse podcast? Como que você auxiliaria essa pessoa, assim? Como você pegaria na mão dela? Pra ela começar. Isso. Tá. O que eu oriento? Imagina agora uma casa que ela tá toda bagunçada. Toda suja e bagunçada.
E aí uma criança vai lá e derruba um copo de suco de uva nessa casa. O que vai acontecer? A casa vai continuar super bagunçada. Não adianta a gente ir lá pegar uma vassoura, um outro, tentar limpar. Agora, uma casa que a casa está limpinha, organizada, e a criança vai lá e derruba um copo de suco de uva. É muito mais rápido, é muito mais fácil, né? Ou seja, não significa que a gente tem que tirar tudo que a gente gosta de comer no processo de emagrecimento. Porém, a nossa casa, o nosso organismo precisa estar limpo, precisa ter bons nutrientes. E quais são os alimentos que vão fazer esse trabalho ali de desintoxicar, de limpar o nosso fígado? O que a gente precisa pensar? De evitar a farinha branca, trocar a farinha branca pela farinha integral, já faz um grande efeito na saciedade, no controle do índice glicêmico, já vai ajudar muito essa pessoa a sentir menos fome fisiológica, e isso é muito importante. Eu sempre penso no que vai evitar da pessoa desistir do processo dela. Então, se ela sentir muito fome, ela vai parar. E para ajudar também, folhas, legumes, verduras, mas não só folhas, eu vou comer alface. Coloca a folha verde clara e folha verde escura. Por quê? A folha verde escura é como se fosse ali um detergente bem potente. Ele vai ajudar também o fígado e desintoxicando. E dentro da nossa célula de gordura, a gente tem toxina. Conforme a gente vai emagrecendo, a gente vai liberando as toxinas para a nossa corrente sanguínea e a gente precisa de micronutrientes para ir limpando, para não intoxicar, para fazer o caminho contrário, a gente quer desintoxicar, né? Então, legume e verdura, fruta, folha verde clara e verde escura, trocar a farinha branca pela farinha integral e organizar a alimentação. A base ali, organizar. E essa organização não precisa ser uma organização de a pessoa vai viver na cozinha e não vai fazer mais nada da vida. Não dá. Se ela for tentar encarar o processo dessa forma, grandes chances são dela parar, porque a vida vai continuar acontecendo e ela vai se preocupar com outras demandas. Né? Então, eu iniciaria assim. Ótimo. E você, Sara, o que você me fala de técnicas da psicologia para pessoa que é muito ansiosa? Às vezes ela começa a dieta, teve uma paciente minha, foi muito engraçado, né? Ela começou a reeducação numa segunda-feira, à tarde. Ela me mandou a mensagem numa quinta-feira de manhã e ela mandou assim: Nutri, tô muito frustrada, porque já tá chegando o final de semana e eu ainda não emagreci. E eu já comecei. Eu lembro que eu fui lá, peguei minha agenda e falei: peraí, que dia que essa pessoa começou essa dieta? Mas eu entendo que é o desespero, que é a ansiedade, é o querer fazer essa troca, que a gente conversou muito aqui no podcast. Isso. De prazer, né? O imediatismo, isso. né? O que você recomenda? O que essa pessoa pode fazer prático no dia a dia que vai ajudar ela a ficar menos ansiosa? Olha, Lu, a gente tem várias técnicas, né? Especialmente para ansiedade, eu gosto muito da respiração diafragmática, porque trabalhando a respiração, consequentemente, os níveis de ansiedade já começam a reduzir. E também tem o mindfulness, né? Que é a atenção plena. Quanto mais a pessoa pratica, ela vai colhendo os resultados disso. Porque, na verdade, a ansiedade, muitas vezes, é caracterizado pelo excesso de futuro. Então, quanto mais a pessoa está no futuro, ela não está no aqui e no agora, né? E aí é por isso que ela está constantemente buscando pela comida, para tentar regular todo esse sistema emocional. Então, a respiração diafragmática, no YouTube, tem vários vídeos que a pessoa pode procurar, mas consiste nela sentar pausadamente, né? Respirar aqui, ó, como se fosse aqui, ela vai sentir a costela dela, né? E ela vai inspirar, soltar. Ela pode procurar, a pessoa pode procurar no YouTube, que ela vai encontrar. Fica até mais fácil do que eu apresentar aqui. Mas basicamente ela vai respirar aqui pelo diafragma e vai ficar já vai dar uma diminuída no nível de ansiedade. Muito bom. E aí tem a prática, né, de atenção plena, que a gente tem visto vários estudos científicos têm comprovado que, de fato, ajuda a pessoa a se concentrar mais no que está acontecendo agora, no presente, no aqui e no agora, né? Então, as pessoas que praticam isso, segundo os estudos científicos, são muito beneficiadas, né? Não então, só no emagrecimento, mas na vida, né? Mas é óbvio que tem várias técnicas, né, que também ajudariam, mas ela
também precisaria olhar para a questão da cognição dela, né? Como ela pensa, a forma de pensar, porque a gente acredita muito, né? Nós que trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental, que os nossos pensamentos geram uma influência, né, no nosso estado emocional e, consequentemente, na forma como a gente comporta. Só que isso está interligado, né? O tempo todo, o nosso comportamento também modula os nossos sentimentos, que também alteram os nossos pensamentos. Então, é tudo interligado, né? Então, o melhor é a pessoa que sofre de muita ansiedade passar por um processo de psicoterapia. Mas ela pode começar por aí, né? No YouTube a pessoa consegue encontrar várias coisas legais sobre a atenção plena, sobre a respiração diafragmática. Também tem muitos materiais disponíveis na internet sobre isso. A pessoa pode procurar, que ela já vai conseguir aí ter um caminho para atenuar, né, diminuir isso. E fora, né, novamente, exercício físico, que a gente sabe que ajuda muito a regular a ansiedade, o nosso estado emocional. O sono, né, é uma coisa bizarra, mas o sono, segundo vários estudos também, se a pessoa não dorme bem, se a pessoa tá com o sono desregulado, a casa dela interna já tá toda bagunçada, ela vai ficar mais impulsiva, não vai conseguir... Muito legal a gente olhar pro corpo e mente, né? Então, como o exemplo que a gente deu aqui da casa ali organizada, que só sujou um pouquinho de suco de uva, a pessoa também organizar os pensamentos. Exatamente. Né? Então, se a pessoa não dormiu bem, ela já vai ficar mais impulsiva, ela não vai conseguir, porque o córtex pré-frontal, né, que é essa parte mais racional do cérebro, quando a gente não dorme bem, digamos que ele não exerce a potência máxima dele. E a amígdala, que é a região mais emocional do cérebro, ela dispara. Então, o seu córtex ela perdeu... sente mais vontade de Exato. comer. Por isso que o seu córtex não funciona na potência máxima dele. No caso, o juízo da pessoa. A pessoa fica sem juízo, como exatamente. Perde o juízo. Exatamente. E aí o que acontece? Ela come o doce. Porque o córtex dela não tá funcionando corretamente, o freio dela não tá funcionando corretamente, ela não consegue frear o comportamento. Ela não consegue pausar, entende? Então, o sono também é um componente crucial. Se ela não dorme bem, na nutrição, a gente sabe, né, que aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, diminui a leptina, o hormônio da saciedade. Tá tudo interligado, né? E uma atitude... E o que é muito legal, a gente trazer o conhecimento, porque as pessoas ficam achando que tudo se resolve só tirando carboidrato. Exato. E é dormir. É fazer dormir. O básico. O básico. A Sara sempre trouxe uma frase que eu adoro, né? As pessoas não fazem o mínimo. Exato. Eu super concordo. As pessoas não fazem o mínimo. A gente tá trazendo esse podcast com muito carinho pra vocês, tá? Do fundo do coração, com o objetivo fofo e lúdico de tirar a fraldinha das pessoas, né? Fazer as pessoas terem responsabilidade no seu processo. Porque o que a gente percebe muito, né? Que as pessoas começam a olhar, eu vou fazer uma dieta, vou fazer uma terapia. Ah, mas a culpa é da nutricionista. Mas porque a dieta que ela me passou não me traz resultado. Porque a culpa é do personal. Ah, porque essa psicóloga tá demorando muito para resolver o meu problema, né? Sendo que tudo começa pela gente, né? Exato. Então é a nossa autorresponsabilidade. O profissional que a gente escolhe, o método que a gente escolhe, né, tem que estar alinhado com o que a gente quer pra nossa vida. Exatamente. Senão a gente vai sofrer. Vai sofrer. E ontem, inclusive, eu postei uma frase lá no Instagram, né? Criei um post, postei, que falava sobre isso. Não importa quem estragou qualquer coisa que seja, quando você é o responsável pelo conserto. Sim, exatamente. Entende? Então, talvez você esteja aí culpando fulano de tal pelo seu excesso de peso, ou uma pessoa que te deixa muito ansiosa, estressada, o seu trabalho, qualquer coisa que seja, mas para pensar qual é a tua responsabilidade sobre isso tudo. Qual que é a tua fatia de responsabilidade, né? Desse bolo todo. Porque a gente pode fazer alguma coisa a favor de nós mesmos, né? Então, alguma coisinha você pode fazer, mover os pauzinhos ali para tentar extrair, por menor que seja, mas uma coisa boa, né? Então, quando a gente assume o protagonismo da nossa história, né? E a gente deixa de ser vítima, aí sim a gente consegue colher resultados diferentes. Muito bom. Sara, quero agradecer muito sua participação aqui no podcast da Nutri. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram aqui, que nos ouviram. E quer deixar algum recado? Quer deixar alguma
Deixa o seu Instagram pro pessoal. Quem não me segue ainda, o meu é Luana Garcia _Nutri. Me sigam lá para ter mais dicas. Lu, somente agradecer. Foi um prazer estar aqui com você hoje. A gente bateu um papo super legal, né? Acredito que o pessoal já vai conseguir aí ter uma mudança se eles colocarem tudo isso em prática, né? E é isso que a gente almeja. O meu Instagram é @Sara Elisa de Oliveira, só que o Sara é diferente, né? Chara, SHARA. As pessoas podem me encontrar por lá, né? E é isso. Muito bom. Muito obrigada.